Olá, pessoal! Continuando a análise de redação, nota 1000 do Enem 2019, hoje vamos analisar o desenvolvimento da redação, que na aula anterior lemos a introdução. Vamos à leitura do desenvolvimento. Deve-se destacar primeiramente o distanciamento entre as periferias e as áreas de consumo de arte. Acerca disso, os filósofos Adorno e Horkheimer, em seus estudos sobre a indústria cultural, afirmaram que a arte, na era moderna, tornou-se objeto industrial feito para ser comercializado, tendo finalidades prioritariamente lucrativas. Sob esse prisma, empresas fornecedoras de filmes concentram sua atuação nas grandes metrópoles urbanas, regiões onde prevalece a população de maior poder aquisitivo, que se mostra mais disposta a pagar um maior valor pelas exibições. Essa prática, no entanto, fomenta uma tendência segregatória que afasta o cinema das camadas menos abastadas, contribuindo para as dificuldades na democratização do acesso a essa forma de expressão e de identidade cultural no Brasil. Ademais, uma análise dos métodos da educação nacional é necessária. Nesse sentido, observa-se uma insuficiência de conteúdos relativos à aproximação do indivíduo com a cultura desde os primeiros anos escolares, fruto de uma educação tecnicista e pouco voltada para a formação cidadã do aluno. Dessa forma, com aulas voltadas para a memorização teórica, o sistema educacional vigente pouco estimula o contato do estudante com as diversas formas de expressão cultural e artística, como o cinema, negligenciando também o seu potencial didático, notável pela sua inerente natureza estimulante. Tal cenário reforça a ideia da teórica Vera Maria Kandal, que afirma que o sistema educacional atual está preso nos moldes do século XIX e não oferece propostas significativas para as inquietudes odiernas. Assim, com a carência de um ensino que desperte o interesse dos alunos pelo cinema, a escola contribui para um afastamento desses indivíduos em relação ao cinema, o que constitui um entrave para que eles, durante a vida, tornem-se espectadores ativos das produções cinematográficas brasileiras e internacionais. As partes que estão em vermelho são os elementos coesivos que foram encontrados nesse texto, alguns deles. O que faz com que o candidato cumpra a competência 4, porque ele usa bastante elementos coesivos e utiliza da maneira correta. Então, aqui temos o acerca disso, sob esse prisma, essa prática, no entanto, ademais, nesse sentido, dessa forma, tal cenário também, assim. Então, ele cumpre a competência 4. E cumpre também a competência 1, porque não identificamos erros, desvios relacionados a norma culta da língua portuguesa. Então, está tudo escrito corretamente, acentuado corretamente, as concordâncias, regências, está tudo ok em relação a isso. O que está marcado em negrito é onde nós percebemos tanto as referências externas. O que são as referências externas? É aquilo que o candidato traz de externo ao texto, de externo aos textos motivadores, para compor a sua redação. Nós percebemos que há muitos candidatos que somente utilizam o que está nos textos motivadores ou utilizam informações do senso comum. E percebemos que esse candidato utilizou referências externas e de maneira bem interessante. Ele citou os filósofos Adorno e Horkheimer, falou da indústria cultural, citou também a Vera Maria Kandal, citou também, uma referência externa quando ele fala da educação tecnicista, isso mostra que ele tem um conhecimento relacionado aos tipos de educação, então tudo isso é referência externa. E percebemos também o posicionamento do candidato, porque também devemos utilizar as referências externas, fazer exposição do que queremos expor e depois devemos nos posicionar, porque isso é um texto dissertativo argumentativo. Então, você expõe e em seguida você argumenta, você se coloca no texto. Então, quando ele colocou aqui que essa prática que ele citou fomenta uma tendência segregatória que afasta o cinema das camadas menos abastadas. Isso contribui para a dificuldade na democratização do acesso a essa forma de expressão e de identidade cultural no Brasil. Isso é a presença do candidato no texto.
Aqui, quando ele fala que o sistema educacional vigente estimula pouco o contato dos estudantes com as diversas formas de expressão cultural e artística, né, como o cinema, e negligencia o potencial didático desse aspecto que ele citou. E no final do desenvolvimento, quando ele diz que a escola contribui para o afastamento desses indivíduos em relação ao cinema, o que constitui um entrave para que eles, durante a vida, tornem-se espectadores ativos das produções cinematográficas brasileiras e internacionais. Então, vamos fechar. O que ele fez nesse desenvolvimento? Trouxe referências externas e expôs o conteúdo relacionado a essas referências externas e se posicionou diante dessa exposição que ele já tinha colocado. Isso é o que se faz no desenvolvimento. Dividiu em 2 parágrafos, como é o que normalmente se faz, cumprindo, portanto, o projeto de texto que ele tinha colocado na introdução. Esperamos que vocês tenham compreendido. Bons estudos!